Sejam muito bem-vindos à nossa quarta live da semana de aquecimento da Black Friday do Dedicação Delta. Estamos aqui, eu e Rafael, prontos para mais um dia de dicas aí da nossa Black Friday do Dedicação. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que no dia 10 de novembro nós vamos ter os maiores descontos do Dedicação Delta, e especialmente aí para vocês, uma dobradinha especial que me proibiram de falar. Então, para você ter conhecimento dessa novidade aí do Dedicação, nesse link aqui, façam seu cadastro para no dia 10 de novembro participar do nosso evento da Black Friday. Bom, quem fizer o cadastro hoje vai ganhar o curso Mapa da Jurisprudência, um curso que lá no nosso site está R$ 500 e hoje vai sair pela bagatela de R$ 0, conforme prometido aqui pelo Rafael essa semana. Então, só façam a inscrição aqui e participem da nossa Black. Vai ter muito desconto aí para vocês, a gente está preparando algo bem legal. Então, só peço que vocês façam a inscrição e ganhem esse curso do Mapa de Jurisprudência, que está muito bom, principalmente aí para quem vai fazer as próximas provas de delegado de polícia. Tem que saber a parte de jurisprudência, como a gente já falou nas nossas lives. Rafael, sobre o que trataremos hoje nessa live? Vamos tratar sobre um tema importantíssimo, talvez, na minha visão, o mais importante deles. Como fazer boas revisões. Mas antes, 10 de novembro, Black Friday do Dedicação Delta. Como fazer, Malu, boas revisões? O processo de revisão, ele é fundamental para quem quer ser aprovado no cargo de delegado de polícia. É através da revisão que você sedimenta o seu estudo para concurso público. Não adianta nada você estudar, avançar, estudar, vencer a matéria, vencer o tema, vencer o edital, se você não fizer um bom processo de revisão. O processo de revisão, ele não existe uma fórmula mágica, né? Já desde o início é importante que a gente fale isso. Não existe uma fórmula que a gente vai lhe passar aqui agora e que você vai falar assim, ó, pronto, encontrei o melhor método de revisão que vai fazer eu passar em concurso público. Se tivesse, estaríamos todos aprovados e a gente sabe que essa não é a realidade. O processo de revisão, ele é muito individual. Existem muitas e muitas técnicas, a gente utiliza no Dedicação Delta algumas delas, e que a gente vai passar todas elas aqui para vocês, né? Mas o importante é vocês entenderem quais ou qual faz sentido para a realidade de vocês e começarem a implementar, para que vocês consigam realmente, como eu disse, sedimentar o conteúdo. O nosso cérebro, ele é muito falho. Ele é feito para a gente absorver o conteúdo e, no passar do tempo, ele precisa eliminar determinadas informações. Para quê? Para absorver novas informações. Por isso, se você não tiver um processo de revisão bem feito no estudo para concurso público, o que vai acontecer é que você vai estudar, ter a sensação de que você absorveu. Então, se você, às vezes, você estuda hoje, de tarde você faz questão, aí você vai tirar 90%. Aí você vai ter aquela sensação de que você absorveu pelo menos 90% do conteúdo. Aí, quando passa, talvez, daqui a 60 dias, você vai olhar, seu rendimento vai cair para 50%. Por quê? Porque existem estudos, né, e aí estudos muito sérios, sobre o tema de que o nosso cérebro, a partir de um determinado período, ele vai esquecendo. Ele esquece um percentual com 7 dias, um outro percentual mais profundo com 30 dias e assim por diante. Por isso, a gente tem aquela sensação, Malu, de que estudo, e aí quando chega na hora da prova, eu esqueci tudo que eu estudei. Por isso que a gente precisa realmente fazer uma revisão bem feita para que vocês lembrem de mais pontos na hora da prova. Obviamente, vocês não vão lembrar de tudo, porque a gente não consegue lembrar de tudo. Mas o objetivo, fazendo as boas revisões, é que a gente consiga fazer o estudo bem feito para que, quando cair algo que você estudou há 6 meses atrás, num primeiro momento, você lembre aquele detalhe, né? Então, assim, existem muitos métodos. Eu vou passar a bola aqui agora para a Malu para trazer alguns deles, o que que ela utilizou mais, para realmente a gente começar a entrar propriamente no tema revisão para concurso de delegado. Então, Rafa, brinco com os alunos, né, que a nossa cabeça é um balde furado. Você bota conhecimento de um lado, ele sai por outro.
Então, se a gente não revisar, ele vai sumir, porque você está aprendendo coisas novas e aquilo que é também importante acaba ficando para trás. Então, realmente, eu sempre falo que o meu divisor de águas aqui, um dos pontos foram as revisões. Eu estudava, eu tinha a hora de estudo, mas eu não revisitava, né? Eu só avançava. Então, o cronograma ele tem que avançar e retroceder. Bom, vou dar a primeira dica de como fazer as revisões do modo que eu fiz. Eu lia o PDF, então, enquanto eu li o PDF, eu já ia grifando as partes mais importantes, e a gente tem que ter uma atenção aí para frações de pena, por exemplo, algo que é sempre cobrado em prova. Isso fazendo as questões, a gente também vai ter esse feeling aí, o que que eu preciso anotar no meu material. Então, eu ia lendo o material, já grifando o que era mais importante, e no dia da revisão, eu revisitava o meu material. Por que que esse método eu acho bom? Eu já li uma vez aquele conteúdo e logo na revisão eu já vou ler ele de novo. Quanto mais eu fizer a leitura da mesma coisa mais vezes, aquilo vai ficar mais sedimentado no meu cérebro, no meu conhecimento ali, do que eu ficar mudando de material. E aí um ponto muito importante, né? Não ficar trocando de material toda hora, para que você leia várias vezes aquele mesmo ponto que você já grifou. Então, uma das técnicas que eu gosto e que eu acho produtivo é essa técnica de ler o material e fazer os grifos, e aí, nas revisões, revisitar esses grifos, seja no PDF, seja também na lei seca, que também é importante. Um outro ponto até que a gente comentou, mapa mental, né? Essa questão do mapa mental é mais visual, então tem gente que aprende dessa maneira. Como a gente falou, individual, o método de revisão. É legal fazer um teste, né, com esses métodos para ver o que mais se adequa à sua realidade e à absorção do seu conhecimento. Ao lado do mapa mental, a gente também tem os flashcards, né? Que são aqueles papeizinhos menores, né? Que você pode botar as informações mais importantes. E aí, até depois, eu quero que você fale, Rafa, qual que é a periodicidade disso, né? Porque essa do flashcard, eu acho legal a gente pegar o flashcard daquela matéria que a gente vai estudar e dar uma revisada antes, né? Para já bater os pontos mais importantes que não podem deixar de ser... de saber ali para a hora da prova. Então, esse é um ponto que eu queria que tu falasse sobre. Exato. O flashcard, assim, é uma ferramenta nova, digamos, relativamente nova. Tem muita gente que tem algum, digamos, a galera da velha guarda termina tendo um pouco de preconceito. Ah, não, porque as coisas ficam surgindo novas, como se fosse uma nova roupagem. Mas existe um estudo muito sério em relação aos próprios flashcards, que utilizam, na verdade, o seguinte: o flashcard, só para para todo mundo ficar na mesma página, ele funciona da seguinte forma: você coloca a informação na frente do card, né, do baralho, digamos assim, para ficar mais claro, e a resposta no fundo do card, né? Então você faz um estudo mais ativo. Então, se você coloca, às vezes, uma pergunta ou às vezes uma informação para completar a frase na frente, para quê? Para que você leia aquilo dali e você, de forma ativa, você responda aquilo ali. E aí você vira para ver se você acertou ou se você errou a informação que está ali. Qual o objetivo disso? Quando você faz o estudo ativo, você está dando mais ferramentas para o seu cérebro. Aquela ativação ali, ela é mais aprofundada no processo de conhecimento e não num estudo passivo. Quando você tem uma questão ali que você tem A, B, C, D, E, você já está sugerindo ali as possibilidades de resposta. É muito mais falho o processo de absorção, digamos assim, do conteúdo, quando você tem ali aquelas alternativas lá na sua frente, fazendo ali um estudo passivo. Como eu disse, a questão do flashcard é um estudo ativo. Então, você fazendo um estudo ativo, você consegue absorver melhor. E aí, dito isso, como é que funciona a periodicidade em relação aos flashcards? Como eu disse, um estudo exatamente de como o cérebro, como eu disse no início aqui desse episódio, em que o cérebro começa a falhar começa a esquecer realmente várias informações, ele faz sugestão, né? Então tem o Anki, tem várias plataformas disponíveis para que o concurseiro consiga fazer. No próprio site do Dedicação Delta também, na área do aluno, a gente está implementando a questão dos flashcards, em que existe uma periodicidade. Então você, por exemplo, vou responder os flashcards de inquérito policial hoje. Você começa a responder e aí digamos que você acerte. Aí você coloca lá que você acertou. Depois você erra.
aí você coloca que errou. Aquilo dali, daqui a, por exemplo, a 3 dias, ele de uma maneira organizada, mas ao mesmo tempo randômica, de forma também mais aleatória de produção de conteúdo, ele começa a sugerir. Obviamente, ele começa a sugerir mais os temas que você errou. Né? Exatamente por quê? Porque o seu cérebro está dando sinais de que você está esquecendo aquele tema, que você está com maior dificuldade. Ou seja, para você fazer um processo de revisão através de flashcards, tem muito valor. Por quê? Porque aqueles temas que você está com mais dificuldade, que você está esquecendo, que seu cérebro não está conseguindo lembrar, o flashcard, a dinâmica de trazer o card ali que você errou várias e várias vezes faz com que você sedimente o conteúdo. Né? Então, me parece, tá, pessoal, uma ferramenta bacana que quem não usa, coloca uma lupa nisso para que vocês possam mudar um pouquinho o conceito que vocês têm disso. E quem usa, já deixa aqui nos comentários o que é que se gosta, por que gosta, que eu acho interessante também essa troca para que a gente faça uma construção coletiva aqui de metodologia e de revisão. Malu? Isso também pode ser feito pela própria questão, a realização de questões. Né? Você tá... hoje você vai fazer questões puxando ali inquérito policial. Se você vê que você está errando muito, opa, tá na hora de dar uma pausa nas questões e revisar e revisitar essa matéria. Porque eu já sou... o pessoal às vezes fala que eu estudo só por questão. Eu já acho que não tem como estudar só por questão, não tem como você abordar todas as possibilidades do que vai cair em questão. Tem que fazer, mas é um estudo ali que vai te possibilitar. Às vezes, ver algum assunto que o seu caderno está desatualizado, algum assunto que você está com dificuldade de lembrar e que tem que revisitar, mas não pura e simplesmente fazer só questões. Então, esse estudo, tanto por flashcards como por questões, vai te possibilitar ter essa noção de, opa, eu preciso adicionar no meu cronograma esse assunto porque eu estou falhando aqui em lembrar desse aspecto, de vários aspectos ali daquela matéria. Exato. Notem que existe a possibilidade de você fazer a revisão pelos grifos, como o Malu bem comentou. Os grifos eu também reputo como muito, muito importantes, que assim, você estabelece um material, né, como ela mesmo disse, não ficar trocando de material. Você estabelece um material e você faz os grifos, aquilo dali fica muito mais fácil para você ativar a sua memória fotográfica. Então, você ali... quando eu estudava para concurso, eu sabia onde estavam as informações no meu caderno, no meu PDF. Então, eu sabia onde estava cada coisa. Por quê? Porque eu ia gravando num processo tão forte que eu sabia onde estava cada informação. Às vezes, eu não lembrava o detalhe na prova, mas aí eu chegava em casa, eu já ia olhar e eu falava assim, essa informação está aqui. Então, isso é importante também, você ativar a sua memória fotográfica ali na revisão do seu material em si. A lei seca também, fazendo destaques. Aí você faz destaques em prazo, você faz destaque em exceções, em coisas que você... em pontos ali que você sabe que é importante para que você faça uma revisão na semana que precede a prova. Outro ponto interessantíssimo também é deixar para fazer revisões ali de temas mais difíceis, de matérias mais difíceis, na semana da prova. Que você tem mais dificuldade, mas que você ativa ali a memória recente e aí você consegue garantir bons pontos para você fazer a sua prova ali, né? Então, isso também acaba sendo bem interessante, né, Malu? Isso aí pode ser até um ponto da gente falar da questão da periodicidade das revisões das matérias. Então, matérias que eu tenho mais dificuldade, naturalmente eu vou ter que programar as revisões com mais frequência. Porque, ou matérias muito extensas, né? Eu vejo o pessoal falando muito de medicina legal, por exemplo. São matérias, uma das matérias com nomes diferentes, né? Então, só a revisão periódica vai te fazer associar isso. Então, por exemplo, nessa eu tenho mais dificuldade, eu vou ter que espaçar menos minhas revisões, botar ali para a semana da prova, para que fique aquela memória recente. Se eu tenho mais facilidade em processo penal, eu posso dar o luxo aí de espaçar um pouco mais. Então, tem que fazer essa análise também de dificuldade e importância da matéria. O que eu fazia muito, assim, e aí pegando, né, a gente conversou muito aqui nessas lives que aconteceram sobre a questão do núcleo duro, né, então ali você vai ter ali penal, processo, constitucional, administrativo e legislação penal especial, e tem as matérias acessórias, digamos, secundárias. Existem matérias, como por exemplo, criminologia, que são matérias menores, né, então assim, existem matérias menores que o que eu fazia? Eu fazia um processo de sublinhar, né, de grifar, pensando
semana da prova. Então, o que eu fazia? Eu falava assim, ó, eu vou fazer a leitura aqui, já pensando em como eu vou revisar. Eu vou transformar esse material, por exemplo, de 500 páginas, numa leitura, por exemplo, de 50 páginas, ou algo que eu consiga avançar, fazer uma espécie de leitura dinâmica, só ativando a minha memória recente. Para quê? Para quando eu chegar no momento da prova ali, na semana da prova, eu falo, ó, criminologia é uma matéria que eu tenho muita dificuldade. Eu preciso, ó, ver o que as escolas falam, as escolas criminológicas, ver as classificações, ver tudo ali. Por quê? Porque quando chegar no momento da prova, eu vi esse tema quarta-feira, minha prova é domingo, eu consigo garantir uns pontos que, se eu ficar, por exemplo, 3 meses sem estudar, nesse exemplo que eu estou dando criminologia, eu vou errar. Por quê? Porque é uma matéria muito densa, com muito detalhe. Então, é importante também fazer essa diferenciação de matérias menores para matérias maiores. Por exemplo, você vai pegar penal. Penal é uma matéria gigantesca. O processo de revisão dela é muito mais de sedimentação da matéria ao longo do tempo, como você disse, do que fazer uma revisão. Ah, vou revisar direito penal na semana da prova. Porra, é muito difícil. É muito difícil que você pode até revisar temas mais importantes. Mas você revisar direito penal inteiro é muito difícil. Então, você estabelecer essas matérias menores, que muitas vezes são elas que vão te colocar na nota de corte do concurso público, é fundamental. É isso? Não, e tu não vai só revisar, não cai só direito penal na prova, né? Exato. Então, em tese, tu teria que ver um dia inteiro de penal e ainda absorver as outras, não vai dar tempo. Tem que ser um estudo aí ao longo. Por isso que a formação de base é importante. Para quando chegar nessa reta final, você já tem aquilo sedimentado e você só vai revisar os pontos ali para chegar fresco na prova, as apostas ali da prova. Um outro ponto que também pode ser uma técnica de revisão, mas aí com uma ressalva, tá? A questão de elaborar resumos. Tem gente que gosta, só que fazer à mão é muito custoso, né? Dá trabalho, é uma coisa longa, eu acho que é ruim de você atualizar, pode passar muita informação batida ali. Até o DD tem nos materiais o resumo topificado que já facilita, então para quem quer fazer um resumo mais rápido e não tem que elaborar aquele material todo, na minha época não tinha esse resumo para facilitar, eu não conseguia usar meu tempo para fazer o resumo, mas é outra opção, aí tem gente que gosta de ter um caderno de resumo ali das matérias, então pode ser aí... Só cuidar também com a questão do resumo, né? Resumo é resumo, é só com as informações mais importantes, né? O resumo da pessoa tem 50, o material tem 60, aí não dá. Aí a conta não fecha. Outro ponto importante que muita gente usa é o caderno de erros, tá? O caderno de erros, só para contextualizar aqui para quem não sabe. Quando você está estudando, você está resolvendo questões, quando você está fazendo, por exemplo, flashcards, questões, lei seca, você começa a alimentar, você faz um caderno e aí atrelando até o ponto que Malu falou sobre o resumo, também pode ser encarado, você pode fazer às vezes um caderno de erros, que é você o quê? Tirar do material, tirar da questão, tirar da lei seca, pontos que você tem maior dificuldade ou que você errou quando o tema for questão, você colocar no seu caderno de erro. Então você abre um arquivo, por exemplo, em Word e vai tirando informações e vai enchendo aquilo ali. Por quê? Porque são temas mais que você tem maior dificuldade no seu estudo para concurso. Então, quando você chegar, por exemplo, num processo de revisão, quando você chegar na semana da prova, tem muita gente que pega o caderno de erro e aí vai ativando a memória e vai lendo pontos com maior dificuldade e vai fazendo um processo de revisão naturalmente. Por quê? Porque o seu cérebro, quando você lê um determinado ponto, ele não fica restrito a esse ponto. Ele vai puxando todas as informações correlatas e você consegue realmente produzir na sua revisão, tá? Outro ponto, Malu, interessante também, né? E aí a gente está aqui numa metralhadora de informações que o objetivo, como eu disse, é trazer muita informação em um curto espaço de tempo, porque ninguém tem tempo a perder. É a questão da periodicidade, que a gente falou, mas a gente não entrou no tema propriamente dito. No Dedicação Delta, e aí eu queria que Malu trouxesse também a realidade que ela utilizava no estudo dela. No Dedicação Delta, só para contextualizar todo mundo, a gente utiliza a nossa metodologia 5-1, que nada mais é do que a cada 5 semanas de conteúdo, a gente para uma semana para o aluno fazer a revisão do conteúdo, né? Então, 5 semanas de conteúdo, o aluno para, então na segunda-feira da semana de revisão, na semana 6, né? O aluno estuda a semana 1 inteira, através de estímulos que a gente dá ali, de questão, de flashcard, de lei seca, de grifos.
estuda a semana 1 inteira. Na terça-feira da semana 6, ele estuda a semana 2. Na quarta-feira da semana 6, estuda a semana 3 e assim por diante. Então, o aluno faz a revisão na semana 6, na semana 12, 18, 24, 30 e assim por diante. Além disso, semanalmente também, o estudo ele é através de metas de segunda a sexta e no sábado faz a revisão da semana. Então, são basicamente 2 momentos ali de revisão. A revisão mais recente, digamos assim, que é do estudo da semana, em que no sábado o aluno revisa o que estudou de segunda a sexta, e nas semanas de revisão, que são as semanas 6, 12, 18 e assim por diante, múltiplos de 6, para revisar o que estudou, exatamente porque a nossa memória começa a falhar com esse tempo. Existem outros métodos que eu queria que Malu trouxesse aqui para que vocês vejam, conheçam e testem, para que vejam qual ou quais faz ou fazem sentido para vocês. Então, a minha periodicidade é naquele método de 24 horas, 7 dias, 14 dias e 21 dias, 30 e assim por diante, espaçando mais. As de 24 horas, né? Como eu falei, eu tinha pouco tempo de estudo aí durante a semana. Eu acabava fazendo só para as matérias que eu tinha mais dificuldade, que eu realmente precisava espaçar menos as revisões. Senão, eu fazia semanalmente, né? Na próxima semana. Então, 7 dias iniciavam as revisões. A questão da revisão final de semana, né? Eu também fazia alguns finais de semana, quando eu fazia simulado, principalmente, naquilo que eu falei das questões, né? Eu estava errando as questões do simulado de determinada matéria, então eu fazia simulado no sábado, por exemplo, no domingo eu fazia essa correção e revisava aí esses pontos que eu tive mais dificuldade de lembrar, que também é uma das formas aí que tem no nosso material ali do Dedicação e que ajuda a fixar o conteúdo da semana ali, no caso, né, das questões que eu fiz. Então, essa periodicidade, ela pode ser nesse modelo, né? E aí, como eu falei, eu acho muito importante, se tem matérias que eu tenho mais dificuldade, eu tenho que espaçar menos essas revisões aí, ver com mais frequência até gravar. É isso aí. Malu, você tem 1 minuto para resumir esse episódio sem riqueza de detalhes, mas completa. Revisões essenciais para o estudo e para gravar. Como que eu vou fazer? Algumas ideias. Releitura de grifos, mapas mentais, flashcards e resumos sintetizados, né? Eu acho que foi isso. A gente ficou bastante tempo dando essas dicas preciosas de métodos, então fica aí esse resumo de quais são os métodos de revisão e testem os métodos para vocês verem qual funciona melhor para vocês. Pessoal, dia 10 de novembro, a Black Friday do Dedicação Delta. A gente está aqui em plena semana de aquecimento, com muito conteúdo rápido, dinâmico, com muita informação, quase que uma mentoria para que vocês possam realmente ter muita informação bacana no processo de estudo de vocês. 10 de novembro, a nossa Black Friday, para você participar da Black, do DD, basta você clicar no link que está na legenda e se cadastrar. Esse cadastro vai dar direito a vocês a um curso de R$500 de forma gratuita, tá? Bastou fazer o cadastro que vocês vão ganhar a nossa quase que não sai. Nosso mapa da jurisprudência. Nosso mapa da jurisprudência, toda a nossa jurisprudência lá, com um cronograma de estudo para que realmente você deixe a jurisprudência, para que você deixe de colocar a jurisprudência como um problema no seu estudo. Como eu disse, um curso de R$500 que vai sair de graça com apenas um cadastro de 10 segundos, 20 segundos que você gaste ali, tá? Vocês, no dia 10 de novembro, como eu disse, nossa Black Friday, com os maiores descontos do ano, vocês têm que participar. Vai ter uma surpresa especial, uma dobradinha sensacional e com as melhores ofertas do ano.